Olá, eu sou Alessandro, esse é o canal Trilha da Prosperidade e eu vou dar continuidade na leitura do livro O Poder da Escolha Certa de Raymond Charles Baker. Capítulo 4, subtítulo Decida Ser Feliz. Felicidade é sentir uma genuína satisfação com a experiência atual. A quantidade de gente infeliz no mundo hoje é alarmante. Pense em 6 amigos seus e calcule quantos deles estão satisfeitos com a situação em que se encontram. A felicidade não é constante, mas a satisfação pode ser. A satisfação envolve um profundo senso subjacente de realizações, de estar vivenciando a vida de maneira adequada. É uma boa base subconsciente que se reside na confiança da certeza, apesar das diversas vicissitudes no nível de experiência da mente consciente. É uma sensação básica de integração que permite ao fluxo da criatividade estar em ação, tanto na mente quanto nas emoções. Quem é infeliz pensa que sabe por que é infeliz. O número de pessoas nesse estado que ouvi e aconselhei é imenso. A explicação das numerosas causas da infelicidade em geral é inexata. Pessoas infelizes não se veem do modo correto. A perturbação emocional distorce a capacidade do raciocínio. Elas desejam mudar acontecimentos, situações, condições e pessoas do seu mundo individual, mas não querem mudar a si mesmas. Desejam reorganizar os fatos, mas resistem ao conceito de reorganização das ideias dentro da própria consciência. Subtítulo: Felicidade é uma questão interna. É óbvio que a felicidade está disponível para a maioria das pessoas no mundo de hoje. Faça o possível para que elas se sintam felizes. Grandes empresas produzem mais coisas para um número de consumidores ainda maior do que nunca. Fabricam mais rápido, distribuindo produtos mais depressa e tornando-os disponíveis a preços mais baixos o tempo todo. Vivemos uma espécie de glutonaria de coisas. Não se pode mais dizer que apenas os ricos podem ter tudo. Pessoas com rendas mais baixas têm acesso a aparelhos de televisão, automóveis, roupas de qualidade. No entanto, a infelicidade continua a existir em todas as camadas sociais para todos os tipos de pessoas. Bem, as coisas não trazem felicidade. O que traz então? A resposta que necessitamos é de uma mudança na consciência e pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer isso. Desejam mudar situações e experiências enquanto permanecem no estado mental estático atual. Uma experiência modificada só acontece a um indivíduo modificado. Trata-se de uma lei mental e espiritual. É a verdadeira lei da vida. É a verdadeira lei da vida. E de maneira intuitiva, toda pessoa conhece. Por mais que tentamos evitar essa verdade, ela não deixará de ser verdadeira. O mundo reage a você correspondendo a seus pensamentos. Ele se torna para você o que você é para ele. O mundo expressa sua consciência e só se modifica quando a sua consciência mudar. Coisas, situações e eventos não acontecem, eles são causados, e a mente é o campo da causa. Sua mente atual é a causa do seu mundo de efeitos. Tudo o que está lhe acontecendo se deve a você mesmo. Apenas você é a causa da sua experiência material.
Essa, talvez, seja uma verdade bastante desagradável, mas precisa ser conhecida e aceita para que, de uma maneira correta, você consiga ser feliz. Ideias corretas que buscam um pensamento correto para se tornar uma causa de felicidade já se encontram na sua mente. Você não precisa implorar essa dádiva a uma divindade. O que você precisa é reconhecer a si mesmo como grande manancial espiritual de felicidade. O trabalho de Deus em você foi totalmente concluído. Ele aguarda o reconhecimento e a prática das ideias dele. Eis um tratamento espiritual que o tornará mais consciente desse fato. Existe uma mente em Deus, um bem infinito. Esse bem contém tudo o que eu sou. Sendo assim, contém cada ideia que eu preciso para ser feliz e criativo. Essas ideias divinas funcionam nesse momento em minha consciência, revelando-se para mim. Estou aberto e receptivo a essas ideias. Estou atento ao ensinamento intuitivo implícito nelas. Não existe resistência em mim a meu próprio bem. Não existem antigos padrões de infelicidade, nenhuma ideia falsa de que eu seja indigno. Sou um ser espiritual, uma individualização da vida. Minha mente subconsciente aceita agora essas afirmações e age movidas por ela. Agora me regozijo em meu caminho. Repetindo. Existe uma mente em Deus, um bem infinito. Esse bem contém tudo o que eu sou. Sendo assim, contém cada ideia que eu preciso para ser feliz e criativo. Essas ideias divinas funcionam nesse momento em minha consciência, revelando-se para mim. Estou aberto e receptivo a essas ideias. Estou atento ao ensinamento intuitivo implícito nelas. Não existe resistência em mim a meu próprio bem. Não existem antigos padrões de infelicidade, nenhuma ideia falsa de que eu seja indigno. Sou um ser espiritual, uma individualização da vida. Minha mente subconsciente aceita agora essas afirmações e age movidas por ela. Agora me regozijo em meu caminho. É interessante que a superabundância de coisas disponíveis, a quantidade constante de expansão de pessoas instruídas e a infinidade de áreas da ciência moderna não tenham aumentado a felicidade do homem. Não quero dizer, é claro, que devemos voltar à Idade Média e viver sem conforto, educação e ciência, mas sim que o mundo da mente e não da forma é a esfera na qual devemos buscar e encontrar a alegria de viver. O mundo material lhe dará conforto, mas não fará você feliz. Você organiza seu mundo por meio de um poder mental e isso já está em você. Subtítulo: Ferramentas da mente. Há mais técnicas hoje em dia para tornar as pessoas felizes do que em qualquer tempo ou época. Os últimos 100 anos trouxeram o nascimento e o desenvolvimento da psicologia, psiquiatria, psicanálise e ciência metafísica. Todas essas disciplinas lidam com as causas mentais e emocionais. No entanto, o número de pessoas infelizes aumenta em um ritmo bem maior do que a capacidade de assistência das terapias psicológicas. Não existem mentes qualificadas para lidar com o crescente número de pessoas perturbadas. É por esse motivo que livros desse tipo têm prestado um valioso serviço. Tudo o que é necessário para a sua felicidade está disponível nesse momento para você. Ninguém pode mais reclamar de que se encontra isolado. Existem sempre algo para lhe ajudar, mesmo que seja apenas uma biblioteca pública.
Nesses livros você encontrará ferramentas mentais que levarão luz à mente e esperança aos corações. Lembre-se de que você busca ideias e atitudes mentais para criar a felicidade. O mundo material não é capaz de produzir a sensação interior de paz e bem-estar. Coisas não podem fazer isso, mas as ideias podem. E você é um pensador capaz de ter ideias. Portanto, você pode produzir felicidade deixando que ideias criativas governem o seu pensamento no dia a dia. O reino de Deus está dentro de nós e nele se encontra a origem das ideias. Todos os sábios espirituais já nos contaram esse fato. Todas as escrituras enfatizam essa verdade. Entretanto, voltamos-nos para a direção errada. Estamos tão ocupados fazendo coisas que deixamos de alimentar a mente com ideias adequadas. A consciência da maioria das pessoas sofre com falta de impulsos novos e criativos. Tem fome e sede de justiça, como no Sermão da Montanha, vem proclamando há 2000 anos. Trata-se de um trabalho interior e estamos munidos para a satisfação desta fome e sede ao desenvolver novas ideias, descobrindo novos interesses e alimentando novos pensamentos. Afaste-se do tédio da rotina monótona e de pensamentos repetitivos. Reformular o bem e o mal do passado é estupidez, além de desnecessário e destrutivo. Apodere-se de novas ferramentas da mente, pois elas estão disponíveis. Grandes ideias aguardam a sua percepção consciente. Precisam da sua mente para funcionar e pode lhe conceder plena autoexpressão. Algo que lhe traga felicidade. Frustração é pecado. É um insulto ao Deus que criou para ser um pensador. Você não precisa magoar a si mesmo, tampouco precisa do tédio. Você nasceu para pensar de maneira dinâmica e ter grandes ideias, produzindo experiências interessantes para si e para o mundo. Você possui o equipamento necessário para isso, concedido por direito divino. Tão logo decida ser feliz, vai precisar declarar que é agora. Essa ciência não lida com o futuro, apenas com o agora. Você poderá argumentar sobre a impossibilidade dessa declaração, uma vez que você ainda é infeliz. Portanto, estaria dizendo uma mentira. Na verdade, ao fazer a afirmação, você declara uma verdade porque o infinito o dotou de felicidade. Ele já se encontra em sua mente atuando. Não se trata de algo que vem e vai embora, tampouco tem início e fim. É uma constante espiritual que o aguarda ser reconhecida e reafirmada. A aparente mentira prepara o caminho para a verdade que se revela. Afirmar que não é feliz conferirá liberdade às ideias criativas para que elas sejam ativadas em sua mente, para que saiam das profundezas do subconsciente e iniciem a atividade correta. Seu estado mental negativo as obrigou a se recolher por algum tempo. Agora sairão da falta de atividade forçada e interromperão em criatividades. Você passará a ter vislumbres intuitivos para fazer coisas novas, originais e diferentes. Subtítulo: A necessidade do novo. Estados críticos não são propícios à felicidade, porque produzem monotonia, a qual, por sua vez, gera tédio. Esse último jamais lhe foi destinado, porque você está entediado, sente algo que Deus jamais planejou para você.
O infinito é sempre estimulante no processo criativo. Participar do processo do infinito, tornando-se diversidade no plano finito, é glorioso. Eis seu verdadeiro estado. É esse seu estado normal, e você em sua maior e melhor expressão. É você quando é criativamente feliz. Você tem sede enorme de novas ideias. Essas novas ideias que deseja, necessita e precisa ter estão na sua mente. Afirme que estão presentes e as observe enquanto surgem em você. Agarre-se, use-as e se regozije nelas. Em seguida, haja motivado por elas. Faça algo diferente. Diga algo diferente. Torne-se uma pessoa diferente. Experimente novos restaurantes. Faça compras em uma loja de departamentos que não costuma entrar. Passeie em ruas do seu bairro que você ainda não conhece e fique atento a coisas interessantes. Seja um superintendente da calçada e observe um novo prédio em construção. Maravilhe-se com algumas coisas, para variar. Tudo isso é possível e você pode fazer. Velhas ideias não criarão coisas novas. Nunca o fizeram e jamais o farão. Elas, na verdade, atravancam o nosso ritmo. É como colocar gradualmente freios mentais. Observe a sua mente enquanto faz cálculos do talão de cheque e certifique-se de que estão pensando no que deseja vivenciar. Você sabe quanto dinheiro tem na conta corrente, mas sabe também quais as ideias produzem na sua consciência? Estar ciente delas é muito mais importante do que saber o saldo do seu banco. Consciência progressiva é vida. Consciência estática é desinteressante, equivale à preparação inconsciente para a morte. Ficar estagnado em velhos conceitos faz com que a consciência crie problemas. O problema são para a mente o que a dor é para o corpo. São sinais de advertência. Diferentes indicações de que algum movimento criativo precisa ser feito na mente. Pessoas inteligentes sabem disso e começam a inverter o modo de pensar assim que o problema aparece. Buscam novas ideias para resolvê-lo, não uma forma antiga. Afirmam com muita propriedade que a necessidade é a mãe da invenção. Talvez você ache que um problema secundário não é muito importante, mas ele é sim. Ele demanda que você reflita de uma nova maneira, para que seja reduzido a nada. O fato de você permitir que um problema de segunda importância exista no seu mundo implica na geração de outros. Logo, o conjunto de problemas secundário torna-se o principal problema da sua vida. Ele atingiu sua plena floração e agora você se sente deprimido. A solução para qualquer dificuldade está tão perto de você quanto o seu próximo pensamento. Todas as ideias na mente infinita o aguardam professar o seu direito sobre elas. Trata-se de uma verdade muito maior. Não existe nada físico a ser feito, apenas uma nova ideia a ser cogitada. É óbvio que, de alguma forma de ação mental, consciente ou subconsciente, precede qualquer ação externa. Toda ação depende de um pensamento. Na condição de pensador, você alimenta o pensamento e, portanto, possui o segredo para controlar toda a ação que vem de algum lugar dentro de você, com você e ao redor de você. São poucos os que concedem esse princípio e aplicam. As pessoas comuns deixam a mente totalmente livre e desenfreada e depois se queixam
com a amargura das próprias dificuldades. Se você lhe disser que ela precisa de novas ideias e pensar de maneira diferente, ela vai rir de você. A verdade, porém, é que você pode direcionar a mente e transformar qualquer situação para melhor, e isso inclui a sua felicidade. Não estou dizendo que pensar é sinônimo de felicidade. Apenas digo que pensamentos baseados em ideias novas e estimulantes são a causa da felicidade. Quando você decide ser feliz, o processo criativo da mente age de maneira instantânea em função da sua decisão. Com a inteligência dela absoluta, ela sabe o que fazer e o faz. As ideias se revelam com pureza e inovação e dotadas de total capacidade de se produzirem plenamente em sua experiência. Algo maior que a sua mente atual assume o controle. Deus entra em ação em você e através de você a fim de expandir o seu ser, que você conhece e transformá-lo em um ser mais amplo, mas que ainda está por existir. Tudo isso é feito ordenadamente por meio da lei da mente. Novas causas são colocadas em movimento e novos efeitos se seguem de modo tão infalível quanto a noite seguirá o dia. Você observa as ideias desabrocharem, percebe o processo de formação, contempla novos eventos surgindo no útero da consciência em que a sua existência cotidiana, fazendo trazer novas cores, tonalidades e atividades. Repita o seguinte texto em voz alta. A ação da mente infinita é a ação da minha mente nesse instante. O infinito jamais se repete. Ele é fonte constante de inovação e causa. Novas ideias revelam na minha consciência nesse momento. Novas experiências de alegria. Minha mente subconsciente aceita agora essas novas ideias como sendo lei e faz com que elas aconteçam de maneira perfeita. Não existe nada em mim que obstrua a ação de Deus. Cada fase e função dessa minha consciência coopera com as novas ideias que surgem em meus pensamentos. Essas novas ideias, aceitas por mim, tornam-se, neste momento, minha vida mais interessante, criativa e feliz. Por isso, regozijo-me, agradeço e me sinto satisfeito. Repetindo. A ação da mente infinita é a ação da minha mente nesse instante. O infinito jamais se repete. Ele é fonte constante de inovação e causa. Novas ideias revelam na minha consciência nesse momento. Novas experiências de alegria. Minha mente subconsciente aceita agora essas novas ideias como sendo lei e faz com que elas aconteçam de maneira perfeita. Não existe nada em mim que obstrua a ação de Deus. Cada fase e função dessa minha consciência coopera com as novas ideias que surgem em meus pensamentos. Essas novas ideias, aceitas por mim, tornam-se, neste momento, minha vida mais interessante, criativa e feliz. Por isso, regozijo-me, agradeço e me sinto satisfeito.